Bom dia, tudo bem, nono ano? Tudo certo com vocês? Todos em casa, né? Cumprindo aí a quarentena certinhos. Agora com a novidade de usar máscara, né? O certo é não sair de casa, mas se tiver que sair, aí tem que usar a máscara, né? E a máscara exige todo um cuidado especial para você pegá-la somente pelo elástico, pela pontinha. Não pode ficar colocando a mão nela, né? Porque senão contamina. É mais aí um processo para a gente vencer, né? Junto com a quarentena, junto com todos os cuidados, tem mais esse aí de máscara, né? Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, eu tenho certeza que vocês passaram o Dia das Mães ontem muito agradável, né? E ficaram aí ao lado de suas mães e deram um abraço todo especial nelas, né? Com certeza eu tenho absoluta convicção de que isso aconteceu, tá? Hoje é segunda-feira e é dia de entregar as tarefas de todos os professores, tá? Português, matemática, história, geografia. Lembrando que vocês têm duas opções. Ou você digita a resposta do seu exercício e manda por e-mail. Você tem lá nos arquivos, né, todas as informações, qual é o e-mail para envio. Ou então você pede para alguém levá-la na escola para você. O ideal seria que fosse por e-mail, porque daí não há movimentação, né? Não precisa sair ninguém, não há deslocamento. Não precisa sair ninguém de um lugar para outro, certo? É através também dessas tarefas que nós vamos vendo quem é que está fazendo, quem é que está acompanhando, né? Se tiver dúvida, vocês podem me perguntar. Vocês têm meu número de WhatsApp, é só mandar a dúvida lá, sem problemas? Hoje, pessoal, vamos ver o que é que vocês têm hoje. Hoje é segunda-feira, vocês já tiveram aula de história, de matemática e agora vocês vão ter aula de português, tá? Nós vamos continuar com o nosso livro de gramática lá na página 29. Tem um trecho, tem um texto, não é um trecho não, um texto inteiro, curtinho, pra gente ler e depois umas perguntinhas para responder, tá? Então vamos lá, página 29. Leia um trecho de um conto do escritor cearense Mino. É possível entender o texto e acompanhar a sua coesão e a sua coerência sem a presença de palavras que funcionem como conectivos. Então vocês vão observar aí nesse texto que é uma palavrinha e um ponto final. Uma palavrinha e um ponto final. O autor desse texto não usou conectivos, não usou palavras para juntar uma oração à outra. Os conectivos na nossa língua são as conjunções. Então, a classe gramatical em que a palavra serve para juntar uma oração a outra é a conjunção. A conjunção é um conectivo. Ela gruda, ela liga um pensamento ao outro. Vamos ver qual é o texto então? Como se conjuga um empresário? Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se. Enxugou-se, perfumou-se, lanchou. Escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou. Orientou, controlou, advertiu, chegou. Desceu, subiu, entrou, cumprimentou. Assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu. Leu, despachou, conferiu, vendeu, vendeu, ganhou, ganhou, ganhou. Lucrou, lucrou, lucrou. Lesou, explorou, escondeu, burlou, safou-se, comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, depositou, depositou. Tá? Então, só usando que classe gramatical é essa mesmo? Acordou, levantou, aprontou. Se eu passar ela terminando em AR, vai ficar assim, ó. Acordar, levantar, aprontar. Qual é a classe gramatical? Você pode conjugar. Ela termina em ar, er, ir, ou, o, e ela dá a ideia de tempo presente, passado ou futuro. Lógico, né, pessoal? A classe gramatical aí é o verbo. Então, o nosso autor aí fez um texto com 1, 2, 3, 4, 5, com 6 linhas e somente usando verbos. E com esses verbos ele quer o quê? Ele quer descrever a rotina de um empresário, tá? Então ele foi colocando desde cedo, desde manhã na rotina dele. Acordou, levantou-se, aprontou. Isso daí é uma rotina comum a todos nós, né? O aluno, a professora, a mãe, o pai, o empresário, qualquer pessoa, né? Acordou, levantou-se, aprontou-se. Lavou, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu. Também comum a qualquer um, né?
Saiu, entrou, cumprimentou, orientou, controlou, advertiu. Aí já começa. Controlou e advertiu. Será que essas duas ações são específicas de um empresário? Só os empresários ou todas as pessoas? Por quem que ele controlou? E por quem que ele advertiu e por que ele advertiu? Chegou, desceu, subiu, entrou, cumprimentou. Assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou, ganhou. Lucrou. Então aí, olha, é um empresário, então ele está vendendo coisas, logicamente que ele tem lucro, se ele não tiver lucro a empresa dele vai à falência, lógico, né? Então ele ganhou muito e ele lucrou muito. Como é que a gente sabe que é muito? Porque ele ganhou. É um verbo aí que está repetido 3 vezes. Seguido depois de lucrou, que também está repetido 3 vezes. Lesou, pessoal. Essa palavra lesou aí quer dizer fez mal a alguém, fez mal no sentido de pode ter escondido dinheiro, né? Ou ele lesou o imposto de renda, ou ele lesou um outro funcionário, tá? De que maneira que um empresário lesa alguém? Por exemplo, se ele vender aqui 1 litro de álcool, tá escrito aqui, olha, tá? 1 litro de álcool. Se ele colocar menos de 1 litro aqui, se ele colocar 980 ml, por exemplo, está lesando o consumidor. O consumidor está pagando aqui por 1 litro de álcool, por exemplo, mas recebendo menos. Então, é uma maneira. Você pode lesar um produto, você pode lesar um preço, você descobre quanto é que quanto é que a pessoa vende, depois tenta dar um outro preço para o seu produto, tá? Explorou. Quem será que o empresário explora? Será que ele explora o funcionário? Como que um patrão pode explorar o funcionário? Em termos de Brasil, pessoal, principalmente não pagando os direitos trabalhistas, tá? Você sabe que a nossa Constituição, né, depois tem lá todas as exigências. O funcionário tem, por exemplo, né, um direito trabalhista. O funcionário tem direito a 30 dias de férias. Se o patrão não pagar, não oferecer esses 30 dias de férias, ele está lesando o funcionário, tá? Escondeu. Escondeu o quê? Escondeu dinheiro? Escondeu lucro? Pode ser. Burlou. Burlou é dar um jeitinho, é safar, sabe? É aquela coisa assim, eu vou escrever aqui que eu ganhei menos, porque daí eu não tenho que pagar imposto, tá bom? Safou-se, ou seja, se livrou. Ele burlou, mas ele se livrou. Ele fez uma coisa errada, mas ele conseguiu se livrar, ele não teve nenhum castigo, né? Comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, tá? Depositou dinheiro na conta, provavelmente dele. Então aí está uma visão bem crítica, né, dos empresários, né? De um empresário que aí descreve todos os empresários, a rotina de todos eles. Sem empresário o Brasil não cresce, lógico, tá? Sem empresas não há crescimento, não há desenvolvimento. Mas o texto ele é muito crítico quando ele fala das atitudes inadequadas do empresário. Burlar, esconder, safar-se, lucrar. O lucro desmedido, né? O lucro aí sem limites, né? Sempre querendo mais. Esse é um problema também, certo? Então vamos lá. Vamos ver o que os exercícios nos esperam. Então lá no seu caderno, então, ó, retomando. Tudo que eu fizer aqui na lousa, você escreve no seu caderno, tá? Que você fizer na lousa, que eu fizer na lousa, você escreve aí no seu caderno. E depois, quando voltarem as aulas, eu pego e passo o visto. Então coloca aí no cantinho do seu caderno a data de hoje, livro de gramática, página 29, exercício 8, tá bom? O que mostra o narrador desse texto? O que ele está descrevendo? Ele mostra a rotina de quem? Ele mostra a rotina de um empresário, certo? Então, todo dia o empresário faz isso? Sim, todo dia ele faz. Nós também fazemos muita coisa dessa rotina. Acordar, levantar, aprontar, lavar, barbear, se enxugar, se perfumou, lanchou, escovou, tudo isso é parte de uma rotina de qualquer pessoa. A gente começa a perceber que é específica do empresário quando ele começa ali, olha, controlou, advertiu.
Examinou, leu, convocou. Então essas já não são características de qualquer pessoa, é de uma classe social específica, tá? Perdão, esse daqui é o exercício 8, essa é a letrinha A. Letrinha B. Como ele faz isso? Ele segue uma ordem no seu texto? Existe uma ordem? Existe? Como que o autor mostra a rotina do empresário? Existe uma rotina? Sim, existe uma rotina. Que tipo de rotina é essa? Mostrando o quê? A sequência de ações de um empresário. Se fosse, por exemplo, a rotina de uma mãe, seria igualzinho? Até uma parte sim, né? Acordou, levantou-se, aprontou-se e tal. Depois seria outra rotina. Se fosse a rotina de um professor, até uma parte sim, a outra parte não. Então, aqui o autor consegue claramente fazer aí uma descrição de como é a vida de um empresário. Na letrinha C, que classes de palavras ele usa para atingir o seu objetivo? Ou seja, cada uma dessas palavrinhas aí é um quê? Um verbo. Ele está descrevendo as ações de um empresário usando verbos. Dá até para contar aí, né, por curiosidade, quantos verbos ele usa, né? Uns 20 ou 30? Eu não tive curiosidade de contar não, mas seria legal contar para ver como é que ele conseguiu descrever essa rotina, certo? Letrinha D. Pensando nisso, explique o título. Como se conjuga um empresário se, na verdade, ele está narrando um dia na vida do empresário? Então, vamos pensar no título aí. Como se conjuga um empresário? Como que você explica esse título? Tá? O que quer dizer conjugar? Conjugar um verbo quer dizer mudar o tempo e a pessoa dele. Por exemplo, você tem o verbo escrever. No tempo presente eu falo o quê? Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis e eles escrevem. Isso, pessoal, é conjugar, tá? Está conjugado aqui no tempo presente. Poderia ser o futuro, poderia ser o passado, tá? Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu. Quando ele fala lá como se conjuga um empresário, qual é a intenção dele? A intenção é mostrar o quê? A intenção do autor é mostrar as ações de um empresário em seu dia a dia. Tá? Então é isso que ele quer. O autor quer usar verbos para mostrar como é a rotina de um empresário. Ao invés de ele escrever uma oração completa. Um empresário acordou cedo e tomou um lanche. Um empresário depois foi para o escritório. O autor conseguiu fazer aí uma narrativa usando somente verbos, tá? E dá para entender, né? Dá para entender o texto tranquilamente. Lá na letrinha E. Em que tempo e modo estão flexionados os verbos do texto? Quando eu falo assim, ele acordou, ele levantou, qual é o tempo? Uma ação que já aconteceu no passado, uma ação completa. Pretérito perfeito. De qual modo? No indicativo. Tá? Se fosse pretérito imperfeito, seria assim, ó, ele acordava, ele levantava, ele aprontava. Não, mas aqui a ação começou e terminou no passado, então ela é uma ação no pretérito perfeito. Ele acordou, ele levantou, aprontou e etc, tá? Letrinha F. Como sabemos qual é o sujeito desses verbos e onde ele está? Qual é o único substantivo do texto? Qual é a única palavrinha aqui do texto inteiro que é um substantivo? O único substantivo aí, ó, é empresário. Agora, a outra parte da pergunta.
Como que sabemos qual é o sujeito desses verbos? Quem é que acordou? Quem é que levantou-se? Quem é que aprontou? O sujeito é ele. Ele quem? O empresário. Por que eu sei quem é empresário? Porque está lá no título. Se fosse assim, ó. Como se conjuga um cozinheiro, então esse sujeito seria cozinheiro. Por quê? Porque eu já fiz uma referência a ele anteriormente. Então, esse sujeito está representado pela terceira pessoa do singular, é o ele, e no caso aqui é o empresário. Por quê? Porque no título tem a palavra empresário. Então eu sei, retomando o sentido, eu sei. G. Alguns verbos se repetem, explique por quê. Olha rapidinho no texto e veja quais são os verbos que se repetem. Você vai ver que lá ele vai falar em quê? Lucrou, lucrou, lucrou é um verbo que se repete? Sim. Por que será? Será que é para mostrar que foram várias vezes que ele lucrou? Sim. Para mostrar que foi um ato repetido, uma ação repetida. Para mostrar uma ação que se repetiu várias vezes. Então, por exemplo, quando você tem lá, olha, vendeu, vendeu, ganhou, 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 lucrou, lucrou, lucrou. Então, essas palavras aí mostram que ele vendeu não uma vez só, ele vendeu mais de uma vez, ele vendeu muito. Ele ganhou e ganhou, ele ganhou mais de uma vez, ele ganhou muito. Lucrou está repetido 3 vezes, lucrou, lucrou, lucrou. Então, não foi apenas uma vez que ele vendeu, ganhou e lucrou. No caso do lucrou, ele lucrou muito, tá? Pois lesou, explorou, tal. Então, essa repetição de verbos mostra uma ação que se repetiu várias vezes, certinho? H. Há um trecho em que se faz uma descrição de aspectos negativos do tipo de empresário apresentado no texto. Identifique esse trecho. Quando ele fala que lesou, quando ele fala que explorou, tem mais, tá? Quando ele fala lesou, explorou, escondeu, não é escondeu-se, não é ele que ficou escondido, ele escondeu alguma coisa. Quando ele fala burlou, tá? E tem mais uma ainda. Quando ele fala safou-se, todos esses aspectos aqui, ó, são negativos de empresário. Não só de empresário, né? De qualquer pessoa. Alguém que lesa, alguém que prejudica, alguém que causa uma lesão em uma outra pessoa ou em algo. Explorar sentimentos, explorar ações, explorar pessoas, esconder lucro, por exemplo, pagar menos imposto, burlar, né? Fazer algo para não mostrar a verdade. Aqui burlou é a mesma coisa que mentiu. Safar-se quer dizer livrar-se de um castigo, ele conseguiu se safar. Tudo isso daqui é a parte negativa do empresário. O texto é todo construído com pequenos períodos. De que tipo são eles? Que tipo de período é esse que apresenta só um verbo? Período simples, né? Porque se fosse período composto, ele seria chamado de... Ele teria 2 verbos, seria período composto. Então, lá na letrinha I, o período todo, o texto todo é formado de período simples. Por quê? Porque tem um verbo. Se tivesse 2 ou mais verbos a cada ponto final, daí seria período composto. J. Reescreva os trechos a seguir, transformando cada item em um só período e formando orações coordenadas que devem ser unidas com a noção sugerida entre parênteses. Ou seja, você vai ligar as 2 orações usando uma conjunção e tem que dar a ideia do que está entre parênteses. Então vamos lá. Quando ele fala assim, ó. Acordou, levantou-se. Eu quero mostrar uma ideia de adição.
Então eu vou falar assim, acordou e levantou-se. Aí você vai pegar a sua caneta colorida, né? E vai mostrar que esse E aqui, ó, é uma conjunção. Por que que é uma conjunção? Porque serve para juntar essa oração aqui com essa oração aqui. E qual a ideia dessa conjunção? Está escrito aqui no parênteses. Uma conjunção que dá a ideia de adição. Tá? Vocês já vimos nas outras aulas que esse Ezinho aqui sempre vai dar a ideia de adição. Na segunda, pessoal. Vendeu, vendeu e ganhou. Como é que você pode juntar essas orações todas aí, mas dando uma ideia de conclusão? Então você vai fazer assim, ó. Vendeu, vendeu. E se eu quero a conclusão, eu vou colocar assim, ó. Portanto, qual foi a conclusão da minha venda? Ganhou. Qual foi a conjunção que eu usei aqui para dar a ideia de conclusão? O portanto, tá? Então você escreve aqui que esse portanto dá uma ideia de conclusão. É uma conjunção, né? É uma conjunção e dá a ideia de uma conclusão, certinho? De novo, pessoal, adição. Adição é a mais fácil, né? Vocês nunca vão esquecer que adição é o E. Fui na feira, comprei laranja e banana. Esse E mostra que além da laranja, também comprei banana. Então, E. Então, você tem lá. Na terceira oração, você tem lá. Lucrou, lucrou e lucrou. Lucrou, lucrou e lucrou, tá? Aqui, de novo, você vai ter uma conjunção. E essa conjunção dá a ideia de adição, certo? É uma conjunção e... Por que que é uma conjunção? Porque está juntando essa oração com essa. Essa daqui foi ligada por vírgula, tá vendo? Vírgula e vírgula. E aqui antes do último elemento, eu tenho a conjunção. Cada uma delas tem uma ideia, tá? O E dá a ideia de adição, o portanto dá a ideia de conclusão. É importante saber isso, tá? E a última. Lesou, explorou, escondeu. Quero dar a ideia de contraste, de oposição. Guarda na cabecinha. Contraste, oposição é um mas. Então você vai juntar aí as orações usando o mas. Então como é que vai ficar? Lesou, explorou, mas o que ele fez? Escondeu. Ele não mostrou para ninguém, ele não mostrou para o governo, ele não mostrou para o imposto de renda, ele não mostrou nem para os funcionários, às vezes nem para a família dele, que ele lesou e que ele explorou, tá? Esse mas aqui é uma conjunção. E a ideia é o quê? Contraste, oposição. Robertinho é um grande aluno, é uma ação, mas não faz lição de casa, é o contrário, tá? Quando é união, é E, quando é oposição, é mas. Certo, pessoal? Vejam depois a tarefa de casa, que eu vou deixar certinho para vocês, tá? Então, hoje, segunda-feira, eu fico esperando as tarefas da semana passada. Obrigada, tchau, tchau.